Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? O estudo de ondas estacionárias se reflete no fato de que elas são muito relevantes no contexto da mecânica quântica, né? Mas o estudo das ondas estacionárias também é importante para entender os instrumentos de percussão, né? Onde nós colocamos uma membrana para oscilar, né? E essas membranas, elas oscilam em modos, né? Modos ditos de oscilação bem definidos, né? Aqui eu tenho 3 membranas, né, retangulares, né? Na verdade quadradas, né? Mas eu tenho uma triangular que é difícil de ser tratada, né, teoricamente, e 2 circulares, né? As circulares são mais difíceis ainda, porque envolve as funções de Bessel, então a solução é mais complicada. Essas 3 outras são mais fáceis de serem entendidas, né? Então o Cláudio trouxe aqui para a gente um equipamento que permite, né, analisar, produzir alguns modos, né, de oscilação, né? Alguns modos, para a gente entender, né? E ver onde se localiza as linhas nodais, por exemplo, né? Então vamos lá, Cláudio. Bom, para eu oscilar essas placas, né, eu preciso fazê-las vibrar e para isso eu trouxe um arco de violino, né? Então o arco de violino a gente passa um pouco de breu e ao passar aqui num ponto da placa, essa placa vai começar a vibrar nesse ponto, né? Então eu vou escolher um ponto onde ela vai vibrar, esse ponto vai ser um ponto de ventre, né? É um ponto onde ele vai vibrar bastante. E eu escolho um ponto onde ele não vai vibrar mais, não vai vibrar nada, aliás, né? Que é o ponto nodal. Esse ponto eu escolho colocando o dedo na posição que eu quero que ele não oscile, né? Então vamos começar, por exemplo, por essa plaquinha pequenininha, né? Então o que a gente faz é salpicar um pouquinho de areia aqui na placa, escolher aqui um ponto, né, e vibrar. Olha que interessante ali. Veja que olha aqui já deu uma frequência muito um pouco bonita. Aqui. Esses pontos onde a areia se concentra são os pontos nodais, né? É exatamente onde ela não vibra. E onde... Aí ela já envolve a função de Bessel mais complexa, porque depende do ângulo, esse modo aqui. Tá? Se fosse o modo descrito pela função de Bessel de ordem 0, ela não depende do ângulo, ela só sobe e desce o modo. Isso é um modo fundamental. Né? Aí outro modo que não é o fundamental. Exatamente. E o ponto de apoio, né, onde está fixa, é no meio. Né? Então já é um pouco mais complexo. Bom, aqui então uma figura quadrada. E aqui eu tenho vários modos de vibração, né? Eu consigo, acho que pelo menos 2 modos de vibração. Né? Um deles é esse daqui, né? Então eu tenho os pontos nodais aqui, né? E aqui também. Né? Então é dessa forma que a placa vibrou. Agora vamos para um outro ponto, vamos ver se eu consigo. Aqui já é uma outra forma,
um outro harmônico, né? Agora ele pode vibrar. Então vamos ver se eu consigo mais um. Veja que aqui já deu um outro desenho, uma outra frequência, né? Frequência mais alta. Então vamos para o triangular agora. Aqui eu tenho um modo. Aqui um outro modo. Então, vamos ver esse quadrado parece igual àquele, mas esse é um pouco mais fino. A placa... Ali tem curvas nodais, na verdade. Curvas nodais, exatamente. Então aqui um quadrado, só que um pouco mais fino. Então, tem esse modo de vibração. Vamos tentar um outro. Olha, aqui tem um outro modo. Essa é interessante. Tentar algum outro. Aqui foi um. Olha, aqui já é um outro modo. Então ele tem centenas de modos, só que cada lugar que você toca, você... O que eu queria só chamar a atenção, né, para os alunos é que, no caso de uma membrana retangular, normalmente essas 4 linhas são linhas nodais, entendeu? Porque você prende a membrana. Mas aqui é uma situação um pouco diferente. É por isso que essas linhas nodais não seguem aquele comportamento do tipo retas paralelas. Mas é porque é diferente. São as condições, na verdade. De contorno, né? Condições de contorno são diferentes. Esse aqui é um ponto nodal. Diferente. O que eu quero aqui explicar para os estudantes, porque a teoria que a gente apresenta não se aplica realmente a este caso, porque não é um caso onde esses 4 lados estão fixos e não se movem, ok? Porque você inclusive escolheu esse aqui como sendo um ventre, o que não acontece quando você prende. É isso que eu queria esclarecer. Ele está preso pelo meio, né? Esse é um ponto realmente nodal. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? É ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever. Né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados. Né?
Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, sim, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Ok?